razão. E se por acaso a dor chegar, ao teu lado vão estar pra te acolher e te amparar, pois não há nada como um lar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para o teu lado sempre estar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para o teu lado sempre estar. Tua família. Senhor, eu te louvo e te agradeço pela minha família, pelo meu pai, minha mãe. Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso Café Teológico. Meu nome é Andriele, da comunidade Católicos em Dublin. Olá a todos, então. Muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Christian, também da comunidade Católicos em Dublin. E é uma alegria para nós hoje ter você aqui conosco, né, na nossa primeira edição do Café Teológico online. Né, nós tivemos 2 edições no ano passado na nossa comunidade. E, primeiramente, então, vamos agradecer, né, as pessoas que estavam com a gente no passado. Então, agradecer, né, porque por essa iniciativa, primeiramente do Frei Severino, né, que a gente conversou e a gente decidiu, então, dar início ao Café Teológico aqui na nossa comunidade. Agradecer também a todos os envolvidos que nos ajudaram nas 2 edições que tivemos. Tivemos uma em novembro, com aproximadamente 40 pessoas. Depois tivemos também em dezembro, com um pouco mais, acho que 60 pessoas, né? Então, muito obrigado a todos. Muito obrigado também a todos vocês que estão aqui hoje, né, para nos acompanhar. Todos vocês aqui da Irlanda, da nossa comunidade. Também o pessoal todo do Brasil que está nos acompanhando. Então, muito obrigado. A gente espera que vocês possam ficar até o fim, que Deus possa, né, através desse momento, né, falar o coração de cada um de vocês. Isso, então aproveitando também, compartilhe agora com os seus amigos, com a sua família, se você está online no Facebook, né, então compartilhe para quem você acha que deve estar com a gente conosco, né, nesse momento, e compartilhe no Facebook, mande para sua família, para os seus amigos, que com certeza tem alguém que precisa estar escutando essa formação no dia de hoje. Também a gente aproveita para dizer que se vocês quiserem colocar nos comentários, no nosso segundo momento, a gente vai ter um momento de perguntas. Então, se você tem alguma pergunta enquanto a formação estiver acontecendo, se você tiver alguma dúvida, coloque nos comentários que no segundo momento do Café Teológico a gente vai estar respondendo, então, essas perguntas. E também, se você tiver algum pedido de oração ou quiser que, né, alguma coisa que você deseja compartilhar e pedir com a gente, né, no segundo momento o Frei Severino vai estar conduzindo, então, uma oração inicial com a gente. Então, se você tem algum pedido, também pode deixar nos comentários. Deixa ali também nos comentários de qual cidade, de qual país também que vocês estão nos acompanhando, para que a gente possa ter também um pouco de noção, né, das pessoas, né, dos lugares que a gente está atingindo também. Isso. E mais uma vez, então, agradecer imensamente por você estar aqui com a gente, né, diante de toda essa situação que o mundo todo está vivendo, de pandemia. A gente tem que se adequar e usar, então, a tecnologia para levar um pouco de formação e não deixar, né, as pessoas, assim, sem estar buscando esse conhecimento também. Então, também uma alegria para nós ter essa oportunidade de compartilhar com vocês, nesse momento, né, a busca, né, de construção da nossa família mesmo. Então, agora eu passo a palavra para o Frei Severino para dar as boas-vindas para o Padre Felipe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então, primeira saudação a todos os irmãos da comunidade católica em Dublin, que estão nos acompanhando aí por pela página, neste momento do Café Teológico, os irmãos que estão no Brasil, que também estão nos acompanhando. Nós divulgamos tanto aqui para as comunidades brasileiras, como também para muitos que nos acompanham do Brasil. E nós queremos, antes de mais nada, agradecer ao Padre Felipe, que é da Diocese de Novo Hamburgo, né? Ele está fazendo doutorado em matrimônio e família, se não me falha a memória, no Instituto São João Paulo II, né? Isso. Ligado
a Pontifícia Universidade Lateranense. Isso. Espero não estar errado. Então, Padre Felipe, nós queremos dar as boas-vindas ao senhor, dizer da nossa alegria. Nós já tínhamos planejado convidá-lo, né? Andriele e Christian já tinham falado do senhor, do seu estudo, da sua formação, e então nós já tínhamos planejado. Infelizmente, essa pandemia, como que atrapalhou um pouco nosso projeto inicial, porém não mudamos o objetivo. Então, o convidamos para esta palestra online, a gente fica muito feliz com a sua presença. E só temos a dizer, benvenuto. Graças. Bem chegado, né? Bem chegado à nossa comunidade. Seja bem-vindo e se sinta à vontade, paz e bem. Então, podemos começar aí e agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito bem, então, vamos ver. Junto do Frei, então, Frei, fazemos uma oração inicial e depois juntos damos início à formação, pode ser? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós vamos agradecer ao Senhor essa oportunidade de estarmos juntos, pedir a Ele também todas as graças necessárias para esse momento de formação, para que a sua palavra, os seus ensinamentos, por intermédio da Santa Mãe Igreja, possam chegar aos nossos corações, às nossas mentes, e nós, iluminados por todos eles, possamos também nos decidir cada vez mais em edificar as nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, no rochedo que é o Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Zélia e São Luís, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, então, antes de começar, né, a formação, eu queria agradecer, de verdade, o Frei Severino, Adri, o Cris, toda a comunidade de Dublin pelo convite, né, fiquei imensamente feliz de poder participar, estar junto nesse espaço tão bonito de formação, né? Infelizmente a gente não pôde estar junto, mas passando a pandemia eu vou lá buscar o meu café, né? Hoje a gente vai ter teologia e daqui a um tempo vamos aí buscar o café. Mas, queridos, muito obrigado sim pelo convite, pelo privilégio e pela honra de poder estar com vocês, né? Bom, a gente pensava então justamente de falar um pouco sobre esse tema, de edificar casas sobre a rocha, né? E eu partiria de 2 pontos, né? Um, fazendo um pouco trazendo um termo, talvez conhecido de muitos já, né? De um sociólogo, também conhecido de muitos, chamado Zygmunt Bauman, né? Que ele, no seu livro A Modernidade Líquida, fala de que nós estamos numa sociedade líquida, né? De relações líquidas, em que o centro não está mais no bem comum, ou então na verdade, mas se dá a partir de um indivíduo que escolhe segundo os seus prazeres, seus modelos de felicidade, né? E que faz com que essa sociedade ela seja profundamente individualista, né? Ou seja, o ser humano cada indivíduo seja uma autorreferência. As relações, um pouco, elas se perdem. Para tentar entender um pouco dessa ideia, eu tenho utilizado um conto, porque eu acho que, às vezes, quando a gente vai falar as histórias, como a gente faz com as crianças, sempre ajuda, né? E eu gostaria de começar essa nossa formação justamente desse conto, né? Tem um autor argentino chamado José Luiz Borges, e ele tem um conto chamado Os Dois Reis e os Dois Desertos. Ele conta que o rei árabe ele vai visitar o rei babilônico. Chegando na Babilônia, esse rei ele construiu um labirinto imenso, né? Gigantesco, e ele diz, bom, eu coloco
os outros reis no centro desse labirinto e faço deles meus prisioneiros. Se eles conseguirem sair, são homens livres. Enquanto não, ficam aqui como meus prisioneiros. E aquele riarbe começa a girar, começa a girar, começa a girar. E não encontra saída. No fim do dia, quando começa já a escurecer, ele começa a rezar, pedir a Deus que ele pudesse encontrar a saída. E, milagrosamente, ele encontra a porta de saída, sai do labirinto, vai até a Arábia, reúne o seu exército, volta para Babilônia, dizima a Babilônia, faz o rei babilônico seu prisioneiro, retorna para a Arábia, amarra o rei da Babilônia num dos seus camelos e caminha com ele até o coração do deserto por 3 dias. Chegando lá, ele coloca o rei da Babilônia no coração do deserto e diz: bom, esse aqui é o meu labirinto. Se o senhor conseguir sair, o senhor é um homem livre. Do contrário, é meu prisioneiro. E depois de alguns dias, por conta da sede e da fome, esse homem morre no meio do deserto. Por que começo contando um pouco essa história? Porque, de acordo com isso que Bauman fala de uma sociedade líquida, desse conto de Borges sobre o deserto, hoje, se a gente for olhar para as relações humanas, a gente está num deserto de referências. A gente, de fato, se encontra, muitas vezes, perdidos na referência de quem somos diante dos outros. Nós vamos depois voltar para essa ideia de deserto de referências. Mas, junto dessa análise, vamos chamar assim, sociológica, a gente pode fazer uma análise do nosso tempo um pouco à luz da própria escritura, né? Da própria teologia, do próprio ensinamento do Cristo. E Jesus, ele conta uma parábola, ele fala de 2 casas, né? Uma construída sobre a rocha e outra construída sobre a areia. Se a gente for pensar em construir sobre a rocha, né? A gente sabe que construir sobre a rocha é muito mais difícil, é muito mais trabalhoso, é muito mais cansativo, é muito mais demorado, até mesmo é muito mais pensado, porque se você vai botar um alicerce em um determinado momento, em um determinado lugar, você tem que saber exatamente que é ali que você quer aquele alicerce, porque você vai ter que perfurar a rocha, você vai ter que trabalhar durante dias, às vezes, para perfurar aquele lugar. Então, construir sobre a rocha é muito mais trabalhoso. E a construção, muitas vezes, até é um pouco menor, porque é mais difícil de edificar. Quando você vai construir sobre areia, é muito mais fácil, muito mais rápido, menos trabalhoso, menos cansativo. A construção, muitas vezes, pode ser muito mais ampla, porque dá para construir muito mais fácil. Se você erra um lugar que você botou um alicerce, daqui a pouco você pode tirar, tapar o buraco e construir num outro lugar. Mas Jesus continua a parábola e ele diz que a chuva e a tempestade, elas virão sobre ambas. E esse é o ponto. Não se trata de que uma casa não vai ter as dificuldades da vida. Não vai ter aí momentos difíceis. As duas terão. A diferença é a base na qual estão construídos. Então, uma se caracteriza por ser muito mais segura e a outra por ser menos segura. E esse é o ponto. Não tanto como construir, mas onde construí-las. E pegando um pouco essa compreensão e colocando nos dias de hoje, né, a gente pode dizer que, à luz do Evangelho, nós estamos numa sociedade arenosa. Se a gente for pensar, vamos aqui, né, focar um pouco na ideia de família, né, de namoro, de família, de construção de família. Se nós formos pensar um pouco nisso, nós podemos dizer, então, 2 coisas. Que quanto à relação, nós estamos num deserto de relações, e quanto à construção, nós estamos também numa sociedade arenosa. A sociedade arenosa porque muitas vezes não busca edificar as novas famílias sobre um alicerce sólido, Cristo, seus ensinamentos. E
e um deserto de relações, porque muitas vezes nós não sabemos quem somos. Aqui eu vou pegar 2 exemplos, sem ser ofensivo, mas só para a gente entender o que eu estou querendo dizer. Se você pega um jovem, né, que está começando ali a se relacionar com a menina, né, dando lá os primeiros beijinhos e tal, e você pergunta, ô guri, essa aí é a tua namorada? Na maioria das vezes a resposta é, não, a gente está só ficando. Aí quando você pergunta para ele o que é estar ficando, aí é um desastre, porque ele não sabe direito o que é isso, né? Ou seja, a gente se encontra, a gente pode se beijar, ou até ir um pouco adiante, a gente necessariamente não tem que estar sempre junto. Se alguém chega antes na balada e fica com ela, tá tudo bem. Se depois ela quer ficar comigo, também tá tudo bem. Ou se eu chego na balada, não preciso nem saber o nome, a gente fica e pronto. E a gente é uma coisa, mas também não é. Ou seja, não tem uma referência clara. E depois, quando isso entra para a idade um pouco mais madura, não é que melhora, porque você encontra pessoas que convivem juntos, né? E você pergunta, é o teu marido? E a resposta muitas vezes é, não, é o meu namorado, né? E aí você pergunta o que é um namorado, e aquele drama de responder o que é ficar volta para aquela mesma situação. Porque a gente convive junto, mas não estamos casados, e a gente é namorado, mas também já não é mais. Então, é uma coisa muito confusa. E nessa confusão, nós temos aquilo que eu dizia, um deserto de relações. Quando você não sabe quem é diante do outro, você muitas vezes tem dificuldade de se compreender. E sem ter essa concreteza ou essa clareza de quem você é para o outro, é difícil edificar alguma coisa. E aí você constrói sobre a areia dos sentimentos, sobre a areia do improviso, sobre a areia do momento. Então você tem um deserto de relações e você tem uma sociedade arenosa. E muitas vezes, nesse tecido cultural, nós vamos tendo novas famílias. A igreja olha para tudo isso e se pergunta, bom, o que a gente pode fazer, né? Bom, a proposta da formação de hoje é justamente caminhar um pouco à luz daquilo que a igreja nos apresenta como proposta de lugares de edificar novas famílias, tá? Diante desse quadro que eu tentei descrever um pouquinho. 2 lugares a gente pode tentar ouvir para entender como construir famílias sobre a rocha. 2 deles, nos momentos talvez mais importantes desses últimos anos, com relação à família, que foram os 2 sínodos que a igreja fez em relação à família. Um na década de 80, com João Paulo II, e outro agora com o Papa Francisco. O resultado do primeiro foi um escrito, uma exortação pós-sinodal chamada Familiares Consórcio, e agora uma exortação pós-sinodal chamada Amoris Laetitia. Na primeira, São João Paulo II diz que nós temos que, com relação aos jovens, propor para eles um caminho gradual e contínuo de preparação. E depois ele dá 3 momentos onde pode se desenvolver isso. E Papa Francisco, ele fala que a gente tem que pensar num caminho como que uma iniciação. Ou seja, do que o Papa está falando? Os 2 papas estão falando. De um caminho de preparação para o matrimônio, iluminado por uma experiência que a igreja já fez. Quando um teólogo escuta um caminho de iniciação, ou quando ouve falar de um caminho progressivo e contínuo, se ele tem um pouco de conhecimento da história da igreja, ele vai entender que o Papa está falando de uma experiência que nós já fizemos no passado, chamado catecumenato, ou seja, caminho de preparação para a vida cristã. Então, só para nós nos entendermos um pouquinho de status. Estamos numa situação cultural, arenosa e de relações um pouco confusas. A igreja vai nos propor um caminho de metodologia e um caminho de base. O caminho de metodologia é esse que eu vou começar com vocês falando sobre 3 pontos, ou 3 aspectos, chamado preparação remota, próxima e imediata. E a base na qual nós vamos construir um pouco essa ideia vão ser
nos propósitos matrimoniais, quando no rito do matrimônio nós falamos sobre a liberdade, a indissolubilidade e a fecundidade. Claro, mais ou menos até aqui? Muito bem. Então, eu dizia para vocês, a igreja nos propõe um caminho. Como edificar a casa? A gente vai improvisar qualquer família, qualquer casa? Não, nós vamos fazer um caminho. E esse caminho, como disse, ele vai se iluminar numa riqueza que nós já vivemos, que é o que eu chamava de catecumenato. O catecumenato, o que ele era? Ele era uma preparação para alguém que ia se tornar cristão. Então a igreja diz, vamos olhar para como nós fazíamos no passado e tentar, inspirados nisso, viver agora no presente. Eu vou tentar ser bem resumido aqui, para nós nos entendermos. Tá? Eu vou fugir um pouco aqui a precisação de alguns termos, mas o importante aqui não é a gente sair com um monte de termo na cabeça, mas é sair com a ideia. Então, vamos fazer de conta que 2000 anos atrás eu trabalhasse no Fórum Romano, né, em Roma. E lá fosse meu companheiro, colega de trabalho, um outro advogado, que era o Cris. Né? Eu e o Cris, a gente trabalhasse lá no Fórum. E eu era um daqueles advogados assim, meio pilantra, tal, fazia as coisas meio mais ou menos, e me deixava corromper com facilidade. E eu olhava para o lado, tinha outros assim também, mas eu via que o Cris era um cara reto, um cara bom, um cara que fazia coisa direita. E lá pelas tantas, num dia de fim de trabalho, a gente saiu para tomar alguma coisa, comer alguma coisa, e eu perguntei para ele, Cris, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que tu é tão diferente de todo mundo? Por que tu busca ser um cara certo, faz as coisas direito? É uma filosofia de vida que eu tenho, é o grupo que tu vai, o que é? E aí, depois do anúncio com a vida dele, ele me diria, não, eu sou cristão, sigo a Jesus Cristo e faço dele o Senhor e o mestre da minha vida. Naquele momento, o Cristo teria me anunciado, pela primeira vez, Jesus Cristo. É o que nós chamamos de querigma. É uma boa nova. Eu não conhecia Jesus, eu não conhecia o cristianismo, eu não conhecia nada daquilo. Mas eu vi na vida de um cristão como se vive como um cristão. Inquieto por isso, eu perguntei o que era aquilo e ele me anunciou. Talvez ali numa taberna romana, depois do trabalho, ele, numa conversa informal, me fala de Jesus Cristo. E eu digo, tem como eu fazer parte desse grupo também? E aqui entrava, na igreja, esse percurso. Como é que alguém se tornava cristão? Era um caminho, não era no improviso. Era o que a gente chamava de catecumenato. O que é um catecumenato? É uma catequese de preparação para a vida cristã. Então, o Cristo me levava na igreja, no domingo, lá, primeiro dia da semana. Lá eu encontrava um catequista ou dois, e eles faziam um primeiro exame. Uma série de perguntas. Se eu fosse apto para fazer esse caminho, se eu estivesse disposto a fazer esse caminho, nós começávamos o caminho de preparação. Durante 3 anos, mais ou menos, a minha vida ia se alicerçar na oração, na vida de comunidade, no conhecimento das Sagradas Escrituras e numa profunda conversão de vida. Depois de 3 anos nesse caminho de catecumenato, de preparação, eu teria um novo exame, que não era tanto baseado no conhecimento, mas na minha vida. Os catequistas iam chamar o Cris de novo, que era meu padrinho, e ia perguntar, o Felipe viveu como um cristão nesses 3 anos? Tu acha que ele está pronto para ser um batizado? E se o Cris dissesse que sim, eu seria aprovado por uma segunda fase, e durante um período pequenininho, menor, de 40 dias, que é a quaresma, eu teria ali, sendo ensinado pelo bispo da minha igreja, um caminho de preparação para o batismo. Na vigília pascal eu seria batizado, me tornaria cristão, e depois, naquela semana, que é chamada oitava de Páscoa, eu viveria um momento chamado mistagógico, ou seja, o bispo recordaria comigo, com os outros batizados, tudo que a gente viveu na vigília pascal para compreender a beleza da fé. Ou seja, como é que se fazia para se tornar cristão? Eu recebi o anúncio da Boa Nova. Eu fazia por 3 anos um caminho de preparação. Depois eu fazia um período curto de preparação. E depois, então, eu vivia como cristão. Por que eu estou falando disso e o que isso tem a ver com edificar uma família sobre a rocha? João Paulo II vai dizer, bom, para preparar uma família,
a gente precisa de 3 momentos. Nós precisamos de uma preparação remota, uma preparação próxima, uma preparação imediata. A gente precisa de uma preparação remota, ou seja, um querigma. Tem que anunciar a beleza da família para as pessoas. A gente precisa de uma preparação próxima. Isso é, quando começou um namoro, nós temos que acompanhar esse casal no tempo de namoro. Dar formação, acompanhá-los, mostrar a beleza da vida cristã, fazer com que eles possam discernir de forma adequada sobre esse caminho, sobre essa vocação. E depois, quando estiverem já próximos do dia do casamento, fazer uma preparação mais intensa, aquilo que a gente chama de preparação imediata. Então, qual que é a proposta pedagógica da igreja para os nossos tempos? Nós que queremos edificar famílias, nós que queremos pensar futuras famílias, a gente tem que ouvir a voz da igreja, que sabe recolher, como um pai de família, como diz Jesus no Evangelho, coisas novas e antigas do seu tesouro, e colocar na vida. Então, dessa estrutura antiga da igreja, catecumenato, nós hoje buscamos viver isso para as famílias. É isso que o Papa Francisco dizia. Fazer como que fosse uma iniciação. Então, são esses 3 momentos. Uma preparação remota, uma preparação próxima e uma preparação imediata. Essa preparação remota é aquela que se dá durante a vida, na vida de família, na catequese, no colégio, se dá no período da infância até a pré-adolescência e adolescência. Ou seja, durante a infância, pré-adolescência, adolescência, uma criança, de um jovem, nós que vivemos a vida de família, a gente tem que anunciar para aquela criança a vida familiar como um valor, como um tesouro, como algo que ela pode pensar e encontrar o sentido da sua vida, como uma vocação, um lugar em que ela pode corresponder à vontade de Deus e à santidade da sua vida. Hoje, quando a gente pergunta para uma criança o que ela vai querer ser quando crescer, né, muitas vezes a resposta que a gente tem é uma resposta a nível de trabalho, né? Ah, eu vou ser médico, vou ser professor, eu vou ser... Tá bom, não é que seja ruim, mas a gente foca em preparar bons profissionais para o mercado de trabalho. A pergunta nossa como cristãos católicos, a gente prepara essas crianças para a vocação delas, para o sentido da vida, para a santificação, para corresponder ao chamado de Deus. Isso se dá numa apresentação da vida familiar. Ou seja, nós vivendo como família, nós anunciamos a beleza de família. Cada família deve ser o quê? Deve ser aquilo que cada cristão deve ser. Cada cristão deve ser um cristão querigmático. O que significa isso? Ele tem que portar com a própria vida, ele tem que reverberar na sua própria existência a beleza de ser cristão. Eu contava aquela historinha, né? Então eu, se fosse um advogado romano, olhasse para o Cris e dissesse, eu quero viver como ele, porque a sua vida é uma vida querigmática. Quando eu olho para uma família, um jovem tem que pensar, bom, eu quero viver espelhado nessa família, que eu vejo a beleza de ser uma família cristã. Então nós temos que nos tornar querigmáticos nesse sentido. Não é aqui vender um produto, mas é testemunhar aquilo que vivemos, aquilo que é a verdade da nossa vida, aquilo que é a verdade da nossa fé, aquilo que é a verdade da nossa família. Então, essa preparação remota é essa semente, colocar no coração dos jovens, dos adolescentes, das crianças, o desejo por uma vida de família, né? Que eles possam ver na vida de família aquilo, o desejo mais profundo que eles têm no coração de felicidade. Depois, quando começa a fase do namoro, né? E aí cada um tem uma idade diferente, né? Eu brinco, eu tenho, graças a Deus, muitos que me convidaram para ser padrinho, né, de meninas. Então eu digo, bom, lá pelos 35, quando elas pensarem em namorar, né? Aí entra essa fase aqui. Aqui não, vão nem matar as gurias. Mas o que acontece? Na adolescência, né, começa o tempo do namoro. Isso aqui é muito importante a gente entender. No catecumenato, cada fase, ela tinha um nome. A pessoa, na fase que estava vivendo, tinha um nome. Por exemplo, o Cris me anunciava o evangelho lá naquela taberna. Me levava até a igreja para representar os catequistas. Naquele momento,
A igreja me entendia como um rude. Rude não no sentido de ser um grosso, mas por ter os rudimentos da fé. Se o catequista me perguntasse, o que tu sabe de Jesus? Eu ia dizer, bom, sei que ele é o Senhor e que mudou a vida do Cristo. É as duas coisas que eu sei. Né? Ou seja, eu saberia os rudimentos. Se eu fosse aprovado para começar o caminho de preparação para a vida cristã, eu me chamaria catecúmeno. Catecúmeno vem de ouvir, aquele que escuta. Durante 3 anos eu ia ouvir os ensinamentos da igreja, os ensinamentos da palavra. Depois desses 3 anos, se eu fosse eleito para receber os sacramentos, naquele período da quaresma, que era a preparação mais intensa, eu seria chamado eleito. O bispo escreveria o meu nome num livro, o livro dos eleitos, e eu me chamaria eleito, não era mais nem um rude, nem um catecúmeno. E depois do batismo eu me tornaria um fiel, um neófito, que quer dizer novo peixe, mergulhado nas águas da graça. Por que isso é importante? Porque cada momento me dá a entender quem eu sou. O catecúmeno não é um fiel, ele é um catecúmeno, ele é um que escuta. Tanto que na liturgia da missa, ele assistia a missa até o momento da homilia. Depois da homilia, o padre dizia, agora queiram se retirar os catecúmenos. Por quê? Porque eu não estava pronto ainda para a Eucaristia. Eu estava pronto para ouvir a palavra. Depois do batismo, eu era um fiel. Isso é importante entender por quê. Porque quando começa a se namorar, a gente tem que fazer com que os jovens se acostumem a dar nome para as coisas. O que eles são? São namorados. O que significa isso? Que eles começaram o momento da vida de uma preparação para algo. De um conhecimento, de um discernimento, mas em vista de uma vida futura, né? Que é o matrimônio. Então, nessa preparação próxima, que seria, então, o momento em que eles começam a namorar, nós temos aí um período. Cada namoro depende de cada casal. Não tem tempo estabelecido. Mas nesse período é importante que eles saibam quem são. Nós não somos namoridos, nós não somos ficantes, nós somos namorados. E se eu sei o que eu sou para o outro, então eu sei o compromisso que eu tenho diante do outro. E eu sei o que eu tenho que ir me transformando também. Isso é muito importante, porque dá clareza no caminho. Nesse tempo, a igreja tem que oferecer aos casais um caminho, uma proposta, um acompanhamento. Aqui eu vou dar 2 exemplos, não porque são os melhores, mas porque são os que a gente vive lá na diocese. E não porque a nossa diocese é melhor, mas é a que eu faço parte. Então, se depois alguém tem algumas outras experiências, pode colocar nos comentários ali embaixo, que não tem problema. Tá? Na Diocese de Novo Hamburgo, nós temos um encontro que se chama Enamorados, que é justamente para aqueles que estão namorando. Então, são retiros, onde a gente fala da vida de namoro, onde se aprofunda a vida 2, e temos os recolhimentos dos namorados, que é justamente, junto da pastoral vocacional, um caminho que se faz, com testemunhos, coração, falando dessa vida a 2, né, em comunidade. Então, é belo por quê? Porque é uma proposta de construir casas sobre a rocha. Nesse tempo, um tempo de uma preparação próxima. Temos a preparação remota, que é aquela que vai da infância até a pré-adolescência, onde a gente fala da beleza da vida familiar. Depois a gente tem a preparação próxima, que é esse tempo de namoro, onde a gente fala das virtudes, onde a gente fala do matrimônio como um caminho de santidade, onde a gente fala da relação, onde a gente fala do respeito ao outro. E depois nós temos, então, a preparação imediata, que é quando o casal ele começa o tempo do noivado. Né? Então, muda o nome também. Não somos mais namorados, mas somos noivos. Nós estamos pensando em casar logo. E agora, então, a gente começa uma preparação imediata. Assim como aquele que ia receber o batismo se tornava um eleito, ou seja, durante o tempo da quaresma, eles viviam de forma intensa uma preparação para o batismo. Agora, esse casal faz uma preparação intensa, imediata, para aquele sacramento que eles vão receber. Na Igreja do Brasil, nós foi lançado agora dia 22, um livro do Padre Crispim sobre preparação
imediata, né? Ou seja, um acompanhamento personalizado em que os casais vão acompanhando os outros casais da comunidade durante 8 a 9 encontros, 8 a 9 meses, até o dia do casamento. Então, a gente tem uma preparação mais imediata, mais sólida para o casamento. Então, aqui, queridos, o que nós vemos? Nós vemos um caminho, né? Nós vemos um caminho que começou lá na adolescência, na infância, que depois, no tempo do namoro, tinha também sua preparação, e que depois do momento já próximo do casamento, do noivado, uma preparação imediata mais intensa. Então, a igreja ajuda nessa preparação. Nós não fazemos isso sozinhos. Nós ouvimos daquela que é mestra em humanidade, que é aquela que nos oferece o sacramento, para que a gente possa edificar as nossas casas sobre a rocha. Bom, isso aqui é um pouco o caminho. Espero que tenha dado para ficar um pouco claro, né? São padres que ficam falando. Espero que dê para entender um pouquinho. Mas a pergunta é, tá bom, padre, isso tudo aí tá muito bacana e bonito, mas quais são os alicerces dessa casa, né? Sobre o que nós edificamos? E aí eu pensava, queridos, que a gente podia justamente meditar sobre aqueles 3 lugares em que o próprio rito do matrimônio nos oferece. Que antes do consentimento do casal, o sacerdote ele faz 3 perguntas. Ele pergunta sobre a liberdade, se é de livre, espontânea vontade que quereis, né, um matrimônio, se é por toda a vida que quereis, ou seja, a indissolubilidade, e se aceitam os filhos que Deus enviar, educando-os na lei de Cristo da igreja. Ou seja, a liberdade, a indissolubilidade e a fecundidade. Falamos aqui, então, de 3 alicerces onde construir a casa, sobre o rochedo. Vimos como construir, qual que é a metodologia, qual que é o caminho, qual que é o tempo de construção. Agora a pergunta é, quais são os alicerces? Os alicerces poderiam ser esses 3. O primeiro deles é justamente a liberdade. Liberdade que se baseia, e aqui é muito importante entender, quando um casal ele busca o sacramento do matrimônio, não é tanto o casal que convida Cristo a fazer parte da sua vida. Mas se o sacramento do matrimônio é uma vocação, é o Cristo que convida o casal de jovens a fazer parte da sua relação. O Cristo estabelece um matrimônio quando estabelece a sua relação de amor com a igreja. Então o casal ele é convidado a entrar nessa relação esponsal de amor entre Cristo e a igreja. Por isso que São Paulo vai dizer, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Esse é o modelo de amor. Esse é o modelo de amor esponsal. O amor de Cristo, o amor da igreja. Então, quando a gente fala de liberdade, a gente tem que lembrar do Senhor, que o pretório de Pilatos diz, não é vocês que tiram a minha vida, sou eu quem a dou livremente. O Senhor oferta o dom de si mesmo, ele se dá. E aqui entra uma coisa importante. A liberdade é essa capacidade que nós temos de entender quem somos, e aqui é muito uma linguagem de São João Paulo II, a gente entende que a nossa vida é um dom, algo recebido e algo de profundo valor. Desse dom que nós temos, nós nos olhamos diante de um outro dom, que é o dom do meu futuro esposo, da minha futura esposa, e eu oferto esse dom. Eu dou a minha vida para a vida dele e recebo a vida dele na minha vida. E essa oferta e essa acolhida se dá de forma livre. Ou seja, eu sou consciente do que estou fazendo e eu quero ofertar o dom de mim mesmo a você. E aqui, queridos, é uma coisa muito... Eu, quando falo com os casais, eu sempre falo isso, né? O Adri e o Cris vão ouvir de novo. Sim, a liberdade no dia do casamento é o eu te amo mais profundo que um dá ao outro. Por quê? Porque é mais ou menos como dizendo, olha, eu não precisaria casar com você. Eu não sou obrigado a casar com você. Não tem nada que me obriga a casarmos. E por isso mesmo eu quero casar. Porque eu sou profundamente livre, dentro da minha liberdade,
eu oferto aquilo que eu sou. Eu entrego aquilo que eu sou. O que o casal faz? Ele oferta a si mesmo. São João Paulo II, numa intuição muito bonita, ele diz que nós fazemos a experiência de ser pessoa. E a gente pode fazer essa experiência de ser pessoa de duas formas, ou de forma masculina ou de forma feminina. Nós, os homens, quando o homem casa, ele leva para o matrimônio uma riqueza na relação. Ele leva a riqueza de ser homem, ele leva a masculinidade. Mas ele porta em si uma pobreza, ele não é mulher, ele não tem a feminilidade. A mulher, ela leva para a relação uma riqueza, a riqueza de ser mulher, do feminino. Mas porta consigo uma pobreza, ela não é homem, ela não sabe o que é ser masculino. Então, nesse dom de si, nessa liberdade, um enriquece o outro com o dom da masculinidade e da feminilidade. Existe aqui, então, uma complementariedade. Aquilo que já é pleno em si é enriquecido pelo dom do outro. Isso se dá por quê? Porque existe uma liberdade. A liberdade de querer aquela relação, a liberdade de estabelecer-me naquela relação, a liberdade de dar o dom de mim mesmo a você e de acolher o seu dom na minha vida. Então, a primeira base é essa, é a liberdade, que porta consigo uma responsabilidade profunda, né? De ser hábil, de ser pronto para aquela vida. Isso aqui é muito importante. Quando nós damos esses passos, nós temos que estar conscientes, mas profundamente livres, encontrar a liberdade do amor dentro de nós. E essa liberdade do sim porta a liberdade da verdade de cada um. Eu sempre dou um exemplozinho, eu vou concluir com isso essa parte. Se durante 2 segundos um passarinho pudesse pensar, tivesse a graça de pensar, você botasse ele na porta de uma gaiola e dissesse, você pode entrar na gaiola ou sair voando. O passarinho, esse momento que ele está na porta da gaiola, essa decisão que ele toma, a gente poderia chamar de livre-arbítrio. Ou seja, ele pode escolher sair voando ou entrar na gaiola. Se ele entra na gaiola, ele escolheu por ser prisioneiro. Se ele bate as asas e sai voando, ele escolheu por ser livre. A liberdade não está na escolha, a liberdade está na verdade daquilo que somos. Quanto mais o passarinho voar, mais livre ele vai ser. Quando um casal faz a escolha pelo amor, mais livre é. Ele não fica naquele individualismo que falávamos muito, não fica no egoísmo, mas ele bate as asas da liberdade do amor. Se torna livre porque fez uma escolha livre. Então, essa é a primeira base, de onde temos um alicerce firme para a vida em família, a liberdade do amor. Depois a gente fala da indissolubilidade. Tem uma frase no catecismo que eu acho muito bonito, né? Que diz que o amor quer ser definitivo. O amor quer ser para sempre. O amor não quer ser por uma noite, o amor não quer ser por uma temporada. O amor quer ser para sempre. Esse é o verdadeiro amor. E baseado sempre na aliança esponsal do Cristo da igreja, nós vemos que o Cristo nunca deixou de amar a sua esposa. E a igreja nunca deixou de amar o seu Cristo. Ao longo dos séculos, ao longo dos tempos. Por isso que o amor é para sempre. Se a aliança conjugal é um ecoado da aliança de amor do Cristo da igreja, então ela encontra nessa relação o seu modelo. E ela permanece. Ela permanece indissolúvel. E ela permanece indissolúvel e permanece fiel. A forma de viver esse para sempre não é apenas o estar junto, mas é aquilo que, no consentimento, o casal diz: eu te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. É uma fidelidade e um amor de todos os dias. Quando eu falo com os casais, eu sempre digo isso também, né? Digo, quando a gente pensa em fidelidade, a gente pensa logo em infidelidade, né? Então pensa, bom, ser fiel é não trair. Bom, mais ou menos, né? Eu sempre dou esse exemplo. Se você pega um jardineiro, coloca o jardineiro lá no jardim e pede para ele cuidar do teu jardim, diz, ó, vou passar um mês fora, você cuida do jardim. Você volta lá e está tudo virado em mato, você pergunta para o jardineiro, diz, poxa, mas você não ficou de cuidar do meu jardim? Ele olha para você e diz, bom, mas eu não fui em nenhum outro jardim. Passei um mês aqui sentado.
Esse jardineiro foi fiel ou não foi fiel? Não foi, porque ele tinha que ter cuidado do jardim, ele não cuidou. Ele não foi no outro, tudo bem, mas ele não cuidou do dele. A indissolubilidade pressupõe essa fidelidade do amor, de todos os dias. Amar-te todos os dias da minha vida. Quando me fiz sacerdote, o bispo entregou o cálice, a patena, e disse, né? Recebe a oferta do povo de Deus, toma consciência do que vai celebrar e configura a tua vida à cruz do Senhor. O que um sacerdote tem que fazer todo dia quando acorda? Pensar, hoje eu tenho que configurar a minha vida à cruz do Senhor. E ali ele vai vivendo a sua vocação, vai reverberando dentro dele, ele vai se tornando um sacerdote querigmático e vai perseverando na vocação. Um casal, quando acorda cada dia de manhã, o que tem que pensar? O que eu tenho que fazer para amar essa mulher hoje? O que eu tenho que fazer para amar esse homem hoje? Porque a fidelidade é um amor que se cultiva todo dia. Isso ajuda na indissolubilidade, ou seja, isso permite que o amor seja definitivo. Isso permite que o amor seja para sempre, porque se cultiva todos os dias. Eu concluo aqui com uma pequena experiência, peço perdão de novo se o exemplo é um pouco pessoal, mas é o que a gente tem, né? Estamos abertos às sugestões, né? Mas eu me lembro que era guri, devia ter uns, sei lá, 12, 13 anos, um pouco mais, um pouco menos. E nas férias eu sempre ia para os meus avós, que moravam no interior, né? E era para mim sempre um período de muita alegria, estava com os outros primos e tios e tal, então era muito legal, e sobretudo estava com o vô e com a avó, né? Mas tinha uma coisa muito engraçada que acontecia toda tarde, né? Que ali pelas 4 e pouco, o vô e a minha avó, eles se sentavam na varanda da casa, assim, um lugarzinho que tinha, para comer pipoca e tomar chimarrão. Todo dia. E como eles já estavam casados já há mais de 50 anos, ficaram casados até 62, 63 anos, já não tinha mais muito assunto, né? Já tinham conversado tudo uma vida inteira. E eles ficavam ali comendo pipoca, tomando chimarrão, e eu me lembro, imagina, sempre adolescente, querendo ferver o dia inteiro, eu olhava para aquilo e dizia, que negócio mais sem graça. Ficar ali, né? E o que acontece? Depois de muito tempo eu fui, claro, estudando, vendo, né? A gente vai amadurecendo, pensando. E eu fui entender que ali estava o símbolo da indissolubilidade. Por quê, queridos? Porque o meu avô namorou a minha avó quando tinha seus 17, 18 anos e teve que deixá-la e durante um bom tempo se afastou dela porque serviu na guerra. E amou a minha avó na distância de uma guerra. Voltou para casa, casou com ela, na paixão dos 20 anos, eles se amaram na intensidade daqueles anos. Depois vieram os primeiros filhos, eles se amaram na chegada dos filhos. Depois, aos 40 anos, né, quando o pessoal começou a ficar adolescente, pré-adolescente, tiveram que educar os filhos e se amaram ali nos 40 anos. Quando já tiveram seus 50 e poucos anos, tiveram que passar juntos a dor da perda de um dos seus filhos e se amaram naquele momento e naquela idade. Aos 60 anos se amaram na chegada dos primeiros netos, aos 70 anos se amaram acolhendo os filhos todos os domingos em casa para fazer a experiência profunda do que era família, e agora ali aos 80 anos, nas tardes de verão, eles se amavam comendo pipoca e tomando chimarrão. Ou seja, porque eles souberam se amar em cada momento, em cada etapa. Isso fez com que esse amor se tornasse indissolúvel. Eles aprenderam do Cristo da igreja a cultivar esse amor todos os dias da sua vida. E aqui estava a base de família. Aqui fez com que a gente entendesse que o vô e a avó iam estar sempre lá, porque eles cultivavam esse amor. Depois, nós temos o amor que é fecundo. E aqui é muito importante porque nós estamos mergulhados numa cultura de morte. Uma cultura contraceptiva, uma cultura que não olha para a vida como um dom. Aqui eu teria muita coisa para falar. Na verdade, um dia nós vamos fazer uma formação, eu já estou me escalando, tá? Só sobre isso aqui. Mas quando o casal entende e diz o sim para a vida esponsal, ele automaticamente diz sim para a vida paterna e materna. A maternidade e a paternidade estão intrinsecamente ligados ao sim
da vida conjugal. E é muito bonito isso. Aquilo que eu dizia aqui, no dom de si, o homem traz a masculinidade e a mulher a feminilidade, eles trazem também para a relação a fecundidade, porque nós não somos fecundos sozinhos. Nós somos fecundos na relação com o outro, do masculino com o feminino. Então, um dá para o outro uma riqueza profunda, a de se tornar homem, perdão, a de se tornar pai e a de se tornar mãe. É uma riqueza que nasceu ou que começou no coração e que depois se gera na carne. Então, essa abertura, entender em primeiro lugar os filhos como dons. Filhos não são acidentes, filhos não são acaso, filhos não são prejuízos, filhos não são gastos. Filhos não são só dor de cabeça, filhos são dons. O casal pode tirar alguém da não existência e dar uma existência. Pode ser co-criador com Deus. Pode dar um sentido eterno para aquela vida. E no futuro vai poder contemplar a face de Deus na sua glória. É isso que o casal pode fazer. Então, o casal tem que entender o dom que é a fecundidade e sempre diante de Deus e diante da generosidade do coração perguntar, bom, agora estamos prontos para ter mais um filho? Estamos abertos a ter um filho? Porque o problema é que a gente não coloca Deus nessa relação. Aqui, não vou falar, né? Só vou contar não santo. Lembro de um casal que amo muito, que uma vez eles me disseram, padre, nós estamos pensando em ter 5 filhos. E eu disse, por que vocês não vão ser generosos com Deus? Me disseram, tá louco? Nós vamos ter 5. Eu falei, e se Deus quiser 6? E se Ele quiser 3? E se Ele quiser 1? Ou se Ele não quiser? Porque vocês estão colocando como aquele que diz, eu vou ter 1 ou 2, vocês estão determinando. Vocês não estão ouvindo o Senhor, vocês não estão parando para entender o dom que vocês têm da própria fecundidade. Claro, isso é fruto de uma cultura, né? Uma cultura anticonceptiva, uma cultura, como eu disse, que não olha a vida como um dom, né? Então, essa é a beleza, de olhar para a vida humana como um dom. E depois, entender o que ela leva para o casal. O casal se torna também mestres da fé. No matrimônio se diz, educar os filhos na lei de Cristo. Por isso, aquele que vai ser um esposo, uma esposa, também tem que se preocupar com isso. De ser um homem de oração, de ser uma mulher de oração, de ser um homem convertido, uma mulher convertida, um homem que conhece a fé, uma mulher que conhece a fé, por quê? Porque depois vai ter que ensinar para os seus. Vão ser os primeiros mestres da fé. Né? Isso junto com a geração vem a educação do amor, da fé, dos valores. E o pai e a mãe se tornam o quê? Se tornam esses mestres, os mestres da fé da vida de um filho. Eu concluo um pouco com isso só, né? Me lembro que nas férias, no instituto em que a gente está estudando, sofreu algumas mudanças e tal, e eu estava um pouco preocupado com os caminhos que as coisas estavam tomando, e eu me lembro que eu liguei para minha mãe, né? E falando um pouco com ela tal, sobre tudo que estava acontecendo. Veja, eu tenho consciência que eu já li muito mais teologia que a minha mãe, né? É óbvio. Mas, no meio daquela confusão, ela me perguntou assim, você não me falou que o instituto aí foi confiado a Nossa Senhora de Fátima? Falei, sim, mãe. Falei, então, deixa que Nossa Senhora cuida das coisas. E aquilo me deu uma paz na alma. Por quê? Porque a minha mestra de fé me falou. Eu li mais teologia que ela, mas quem é a mestra? Quem me ensinou as primeiras orações? Quem me levava na igreja todo domingo? Quem foi plantando isso dentro de mim? Meu pai e minha mãe. Então, eles são os mestres, e isso permanece. Não importa quanto a gente depois vai aprofundando. Então, aqui entra nessa dinâmica, porque aqui é alicerça a vida de pessoas. Então, nós temos, dentro de um itinerário, de preparação remota, próxima e imediata, baseada nos alicerces da liberdade, da insolubilidade e da fecundidade, a construção de casas sobre o rochedo. Tendo entendido isso, eu tenho só mais uns minutinhos, eu vou concluir com 3 pequenos exemplos de como isso é importante. Eu falava para vocês, queridos, que o Senhor falou que as 2 casas construídas sobre a rocha e sobre a areia, sobreando-as vem a tempestade. E esse é o ponto.
Não é pensar, bom, não vamos ter dificuldades. Não, a pergunta é, nas dificuldades, onde é que a gente vai alicerçar a nossa vida? Esse é o ponto. A gente pode encontrar dificuldade relacional, a gente pode encontrar dificuldade social, por exemplo, essa que a gente está vivendo agora, a gente pode encontrar dificuldade de saúde, né? Eu me lembro aqui de um casal, que obviamente não digo o nome, mas eles passaram por uma dificuldade relacional. Uma das partes, infelizmente, acabou cometendo uma traição. E quando eles vieram conversar, a outra parte muito magoada, muito sentida, muito dolorida, porque quando a gente ama, a gente dá tudo que tem. Onde foi o ponto de voltar? Disse, bom, olha só, tudo isso me machuca, tudo isso me magoa, mas tu tem que te tornar a pessoa que tu tem que ser. E a pessoa que tu tem que ser é uma pessoa que é fiel e que ama todos os dias. Ou seja, estava fazendo referência àquele alicerce da indissolubilidade. Por isso nós vamos voltar para casa e tu vai aprender a me amar de forma fiel por todos os dias da nossa vida. Ou seja, o perdão se deu aonde? Se deu, claro, na experiência que fez de Deus, mas na consciência daquilo que somos. O que nós somos um diante para o outro? Nós somos um esposo e uma esposa que tem que ser fiel e amar todos os dias. Você errou aqui. Então, onde é que nós vamos voltar? No nosso alicerce, na nossa base. Veio a tempestade, veio a chuva. Mas para que a casa se mantenha, a gente não pode contar só com o nosso coração humano. Porque o nosso coração humano muitas vezes é pequeno e frágil. E a vontade que a gente tem não é essa. Mas entendendo a nossa vocação, a gente volta ali. Nesse mesmo contexto, um outro casal também, infelizmente uma das partes durante um tempo abandonou a casa e um dos pequenos um dia perguntou para que ficou em casa e disse, falou para a mãe, né? Mãe, a senhora também vai arrumar um namorado? E a mãe respondeu, filho, a aliança que fiz com o Senhor é pessoal. O papai não está entendendo isso agora. Nós vamos continuar rezando para que ele entenda e volte para a aliança que ele fez com Deus. E, de fato, depois de um tempo, isso se deu por conta de oração, por conta de perseverança, mas por conta de uma compreensão do que era o matrimônio. Não que aquela situação fosse fácil ou tranquila, não é nada disso. Mas porque na tempestade nós ficamos ancorados num alicerce que manteve a casa de pé. Essa semana, e concluo com isso, ouvi um programa de TV, de um tempo atrás já, mas não muito tempo, de um casal chamado Hugo e Silvia. Eles são naturais ali da cidade de Milão. Se casaram, fizeram toda a preparação, tudo direitinho. Se casaram, abertos ao mundo da vida. Já nos primeiros meses engravidaram. O pequeno tinha 1 ano e meio, engravidaram segunda. E quando foram fazer os exames ali do 7º mês, o marido começou a ter alguns sintomas e viram depois que ele tinha diagnosticado uma doença degenerativa, né? E o médico disse, olha, é bom você não fazer muito programa para futuro, porque não vai ter muito futuro. E ele olhou para o lado e viu a mulher grávida e disse, bom, agora não tem mais como, né? E, de fato, ele levou a mulher bastante debilitado para o hospital e já na volta ele já estava numa cadeira de rodas, não conseguia mais abraçar e tal, porque foi um pouco rápido. Tiveram que mudar toda a estrutura da casa, as crianças, né, vão lá, nasce, o pai está na cadeira de rodas, tem um computador no qual ele se comunica, um grupo de amigos que ajudam eles e tal, e essa Silvia, ela fala, né, de que quando chegou a notícia de que o marido dela estava doente, teriam que passar por tudo isso, a primeira coisa que ela lembrou foi na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Esse é o momento de amá-lo na doença. E ela contou as alegrias, as dificuldades que é a vida assim. E no final, a entrevistadora, ela disse, olha, eu vou fazer uma pergunta que eu talvez nem devia fazer, talvez vai demorar um pouco para responder, mas tranquila. Ela disse, se nós voltássemos no tempo, naquele dia do teu casamento, tu sabendo de tudo isso, tu casarias de novo? Foi muito bonito que a Silvia, ela não demorou meio segundo.
e com um olhar assim belo, ela disse: casaria com um amor muito maior, porque agora eu sei o que eu amo. Agora eu sei o que é amar quem ama. Por quê? Porque ela alicerçou a sua vida onde? Nessa base que é o Cristo. Né? Vieram as tempestades, mas permaneceu. Então, queridos, e concluo aqui, porque chegou exatamente no horário, que a gente possa entender isso. Que as famílias não podem nascer do acaso. E que elas têm que permanecer justamente num rochedo. Nós temos um caminho que a igreja nos propõe, de uma preparação muito clara, e depois umas bases específicas, onde a gente tem que voltar tantas vezes para ter a força de viver a beleza da vida, apesar das dificuldades. Bom, obrigado. Então, Padre Felipe, muito obrigada. Obrigada pelo seu sim a nós aqui no Café Teológico hoje, né? E também agradecer, principalmente pela sua vocação, pela sua entrega pela igreja, né? Por todos os sims que o senhor já deu até aqui. E muito obrigada por aceitar o nosso convite em compartilhar com a gente, né, no dia de hoje. Então, um pouquinho mais, né, sobre as famílias, enfim, sobre tudo isso que o senhor falou. Uma salva de palmas. Muito Não, e deixa eu agradecer, porque eu pelo menos via vocês. Ah, sim. É estranho para nós também falar assim, né? A gente sabe que tem muitas pessoas nos assistindo, mas muito obrigada, Padre Felipe, né? Para quem não sabe, né, eu e o Cris, a gente teve essa oportunidade de fazer essa preparação antes do nosso matrimônio com o Padre Felipe, então foi uma bênção também na nossa vida, né? Poder nos preparar, assim, né, para de fato, né, entender um pouco melhor o que é esse amor que Deus nos pede dentro do matrimônio, né? Foi assim, né? A distância também nós aqui em Dublin e ele lá em Roma, né? Nós tivemos um dia juntos. Tivemos um dia. Exatamente. Na Praça de São Pedro. Olha, gente, uma alegria, né? Então, muito obrigada, Padre. E agora, então, nós vamos agradecer um pouco do pessoal que está nos assistindo, então, né? Sabemos que tem pessoas no Brasil, pessoas aqui na Irlanda, em outros países também que estão nos acompanhando. Então, muito obrigada a você que ficou com a gente até aqui nesse momento. E espero mais um pouquinho que a gente tem a segunda parte, que é a parte das perguntas. Então, a gente tem aqui a Silvia Maria, a Virlândia, a terceira, tem o pessoal lá de Catolé do Rocha também, lá na Severino. E temos também Campo Bom, Rio Grande do Sul, o pessoal da Diocese de Novo Hamburgo, Caiçara do Norte, temos pessoal de Dublin, Minas Gerais, Parobé, Pinhal Alto, quem mais? Sapiranga, já falei aqui. Temos muitas pessoas nos acompanhando aqui também, São Leopoldo, temos também na Espanha, eu acho que tem também pessoal acompanhando. Eu vi passar por ali também. Então, muito obrigada a você que está com a gente até agora nesse momento. E se você tem alguma pergunta, né, durante essa formação que nós tivemos, se você tem alguma pergunta para fazer, o Padre Felipe vai estar disponível agora nesse segundo momento, então, para responder as nossas dúvidas, as nossas perguntas durante a formação. Vamos ver se a gente tem mais alguma pergunta aqui. Os nomes das pessoas, tem a Flávia, Paulo Ricardo, aqui o Paulinho, a Marlise, quem mais? A Renata, quem mais está aqui? A Íria, Padre Lucas, então amigo do Padre Felipe, também lá da nossa diocese. Não, quem mais está aqui? Padre Everson Lino, também da nossa diocese, muito legal. E se você tem... Aqui também, Padre Valnei também, né? Ao seminarista José Francisco Júnior, mais conhecido como Juninho. Isso. Então, se você tem alguma pergunta, se você quiser fazer algum comentário, você pode colocar ali nos nossos comentários, né? Que a gente vai, então, passar para o Padre Felipe responder. E desde já também agradecer a oportunidade da comunidade Católicos em Dublin por esse espaço, né? Por deixar a gente aqui, né, levar um pouquinho de informação para o pessoal, assim, aqui em Dublin também, enfim, todo mundo, né, através do Café Teológico. Muito obrigada. Agradecer também as pessoas que nos ajudaram, né, fazer possível o Café Teológico, ao Frei Severino, Padre Felipe novamente, a Rafael, a Bruninha que fez a arte, o Paulinho que nos ajudou dando suporte também, enfim, a todos que
estão por trás, né? O Felipe do TI também, né? Que está nos ajudando com a transmissão. Os bastidores. Os bastidores. Então, muito obrigada pelo sim de cada um, né?